Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 3 de julho de 2022, os capítulos iniciais são o segundo livro dos Reis, capítulo 22 e 23. Eu sou Matheus Ramos Pro e vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, o Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. O rei repara o templo. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeiras e pedras lavradas, para que reparem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ilquias acha o livro da lei. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contataram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Uda. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aqubor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram:
Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Josias renova a aliança ante o Senhor. Capítulo 23. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que forem encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. A purificação do templo e do culto. Versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou a cinza deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, na qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba,
e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio. E os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos. E o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Profanado e derribado o altar de Betel. Versículo 15. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto do rei, derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar dela os ossos e os queimou sobre o altar. E o Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas, então perguntou: que momento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. E lhes fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que haviam ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos. Sobre eles, depois, voltou para Jerusalém. A celebração da Páscoa. Versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel,
nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º de Josias, quando a Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias. Versículo 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que iam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e Moisés e todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outeiro igual. Nada obstante, o Senhor desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também Judá removerei de diante de ti, como removi a Israel. E rejeitarei a cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. A morte de Josias, versículo 28. Quanto aos mais atos de Josias, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E, tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou. E em Megido, no primeiro encontro de Megido, os seus servos o levaram morto e, num carro, o transportaram para Jerusalém, onde sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu e o fez rei em seu lugar. O reinado da deposição de Jeoacás. Versículo 31. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias de Líbina. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo Faraó Neco também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Jeoacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu impostos sobre a terra para dar dinheiro segundo o mandado de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó Neco. O reinado de Jeoaquim, versículo 36.
Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que era mal perante tudo quanto fizeram seus pais. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 1 ao 21. Paulo apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci de Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos nós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou em redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que moravam ali, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto
orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e, nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Salmos, capítulo 1. Livro 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento os dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios, capítulo 18, versículos 11 e 12. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. E aí, coloque aí nos comentários a parte que mais te chamou a atenção. Lesh Leha.